Pode. Pessoal, bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Eu trago um tema, assim, teve uma época na minha vida que eu comecei a fazer bastante palestra. Porque eu falei, esse negócio é legal, né? Aí bateu um pouco de aquela dor da consciência, porque tinha muito tema que eu era convidado a falar, do qual eu não tinha a menor possibilidade, porque moralmente não estava alinhado. Então eu falava sobre paciência. Eu comecei a falar, eu vou parar com esse negócio de fazer palestra, porque não está condizente, né? Porque eu vou falar de um tema que eu não tenho incorporado. E aí, depois de conversar com algumas pessoas, e aí tem aquela história que o bom da palestra é que o palestrante é o primeiro a ficar ouvindo. Então é muito legal esse tema que eu estou trazendo, faz muito sentido. Então, o tema que a gente vai falar hoje é a jornada da reforma íntima. Meu nome é William Pollis, sou primo do José Pollis aqui. E uma das coisas que, a doutrina espírita para mim entrou na vida da seguinte forma. Vocês me escutam bem no fundo? Tudo tranquilo? Tá bom. Se estiver baixo, vocês dão um sinal. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, meu pai começou a ir na doutrina espírita. Eu fui católico de berço, né? Aí eu fiz catecismo, nananã. Aí meu pai começou a buscar outras religiões para ver se tinha alguma coisa que, de alguma forma, preenchia mais aquelas indagações, né? Aquela coisa, falando, tem mais aí, né? E aí ele se encontrou na doutrina espírita. E aí quando você é adolescente, você é um rebelde sem causa. Porque você fica bravo só porque sim. Aí eu tinha que ir lá junto assistir palestra com ele, e era muito entediante, né? Um palestrante, um ritmo de cadência para falar nesse jeito, e você começa a ter sono num domingo de manhã. Então eu fiquei, cara, esse negócio não é para mim. Aí quando deu lá pelos 17, 18 anos, para fazer faculdade, trabalhar, meio que deu uma afastada da doutrina. E aí quando a minha esposa ficou grávida do primeiro filho, parece que vem assim agora, falei, preciso agora criar juízo, né, e começar a estudar a doutrina. Aí eu estudei, fui bem a fundo, assim, codificação, a gente vai realmente pegar todas as obras, os livros complementares, André Luiz, Emmanuel, todo aquele conjunto de coisas. E aí eu não sei se vocês já passaram por essa situação, que ela é boa, mas ao mesmo tempo ela cobra um pouquinho. Você resolve que você quer ser santo. Você fala, eu quero tirar o atraso das últimas encarnações nessa aqui. Então agora vai. Aí você descobre fora da caridade na salvação. Aí você quer começar a ser santo. Só que normalmente a gente quer ser santo fora de casa, que é mais fácil. Então você começa a fazer parte de doação, parte daqueles eventos para poder levantar dinheiro para alguma instituição. Aí faz doação, limpa o guarda-roupa para fazer doação das coisas, né? E aí você fala, vou ajudar o próximo, né? Você quer ajudar todos os próximos que não estão muito próximos de você, assim, todos aqueles da terceira camada, assim, né? Mas você fala, agora vai. Então você começa a se cobrar muito, fala, eu vou ser um cara legal. Aí no começo do dia, aquela pessoa que é o próximo mesmo, que normalmente vem no formato de esposa, marido, filho, pai, mãe ou chefe, já dá aquela cutucadinha bem no seu nervo ciático ali, você fala, cara, dureza, né? E aí você fala, não, mas eu sou um espírito do bem, eu sou um espírito de luz, dessa vez vai, eu já quero ir pro próximo planeta de regeneração, nem quero reencarnar na Terra mais. Se eu tiver, aí você tem aqueles problemas de relacionamento da família, né? Aí você fala, cara, eu quero já encerrar aqui nessa cota para não ter que vir de novo junto. Porque você fala, eu não vou parcelar esse negócio aqui, já tá difícil, eu vou. E aí você começa a chicotear de um nível, aí você vai começar a fazer palestra pra caramba, você vai começar a falar pra doutrina de todo mundo, você começa a dar presente pra todo mundo que você conhece, Evangelho, Livro dos Espíritos, dá o kit completo, assim, com cupom de desconto pra ele pegar já, cara. E é legal no começo, porque você fica animado, você fala, agora tá resolvida essa encarnação aqui. Aí passam uns 2, 3 anos, você começa a falar, porra, nossa, pesado, né, cara? Aí você começa, quer saber uma coisa? Olha, então, o legal desse livro, que é inspirado num livro chamado Reforma Íntima Sem Martírios. Depois no final eu coloco a imagem dele. Mas que ele dá um pouquinho de paz para você que já... Ou você está nessa fase, que você está assim, intenso, agora vai, continua. Continua, porque é assim mesmo. Mas se você já passou dessa fase, fala, cara, é difícil mesmo, não se cobre tanto, então a notícia é boa, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de é ok você se cobrar, mas tem que ser num nível legal, assim, aquela história de forte, porém sustentável, né? Bom, falando um pouquinho de reforma íntima, se eu mexer muito, você vai falando aí, tá bom? Falando um pouquinho de reforma íntima, tem umas questões
Assim, primeiro que eu acho que Kardec, do ponto de vista de fazer a codificação, história curta de Kardec, né, é um cara cético, estudioso, científico, que pegou o método científico e falou, esse negócio aí de mesa girante, esse negócio aí é balela, eu quero desmistificar, criou o método para validar, para surpresa dele, ele falou, tem negócio aí, foi lá e fez um tour na Europa, lá, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, pegou diferentes lugares por vários anos, não tinha computador, você imagina a quantidade de folha, e o cara tinha que ser muito organizado para pegar anos de informação, consolidar isso de uma forma que hoje é um livrinho para nós. O cara é foda, vamos pensar, né? O cara, fazer tudo isso não é fácil. Só que, assim, estamos falando de 1800 e tal lá, o momento era outro, a informação era... Então tem muita coisa que a gente vive hoje que você tem que pegar a base lá e transpor para a nossa realidade. Por exemplo, rede social. Rede social é o desafio da época, né? Para quem tem filho jovem aí, assim, tem a tal da dopamina boa. Dopamina boa é o efeito dos neurotransmissores, dá um sentimento de satisfação, de prazer, quando eu consigo conquistar alguma coisa. Então eu vou lá, faço uma atividade física, depois que eu termino, gostoso, porque você teve um esforço, você tem recompensa. Tá com fome, você come, recompensa. Só que tem a dopamina ruim. A dopamina ruim é aquela que é muito barata. Então se você fumar uma maconha, dopamina vai lá em cima, depois você fuma de novo, a dopamina vai lá em cima. Não. Só que tem uma aqui, não é que é barata, ela é de graça. E ela tem um efeito tão bom quanto que é o bendito da rede social. Cada vez que uma notificação aparece, cada vez que chega uma mensagenzinha para você, cada vez que você abre o negócio, é tipo você abrir a geladeira, cada vez que você abre a geladeira tem um doce, tem um salgado, tem não sei o quê. Então, assim, é infinito. O problema é que, quando a gente fala de transição de planeta de provas e expiações para regeneração, no meu entendimento é assim, Deus vai dando cada vez mais autonomia para a gente. Ele vai dando mais desafios para a gente gerenciar. É igual a fase, né? A gente é criança, depois vira adolescente, depois fica jovem, depois fica adulto. Então você vai tendo mais responsabilidades. Então, quando ele dá essa informação da internet pra gente com as redes sociais, ele está falando o seguinte, eu vou dar um voto de confiança, mas, é muita coisa. Agora você imagine, eu tô com 40, eu sou da geração que não tinha internet, não tinha celular, aí veio a internet, depois veio o celular. Agora você pega os meninos aí de 2000 pra cá, tá falando do cara que não teve, ele só teve celular com internet. A informação tá aqui, é muito rápido, é muito rápido. E aí, a responsabilidade, a maturidade para lidar com isso é muito difícil. E por mais que a gente seja pais, espíritas que estão lá na jornada, você dá um bom exemplo, uma mensagem aqui, ele recebe 852 milhões no segundo seguinte de várias outras pessoas do mundo. Pô, é muito difícil. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente realmente, os extremos aqui, a gente está... Eu vi até ontem uma notícia assim, que era, agora no RG não vai vir escrito pai e mãe mais. Vai vir escrito, no lugar de pai vai vir parentela e mãe, não sei... Cara, assim, tem umas coisas que fala, cara, enfim. Aí você fala assim, mas o que é esse negócio? Por que Deus permite esse negócio acontecer, essas coisas bizarras? Por causa disso, a gente está numa fase que a gente vem... geração dos meus pais, por exemplo, 60, 70 anos, que existia um regime muito autoritário, muito limitado. Você namorar uma moça ou uma moça namorar um rapaz, assim, era 2 anos flertando na praça, um olhando, andando pro outro, o outro pro outro, e você tinha a chance de um shot só. Se você errasse, lascou, perdeu, entendeu? Hoje em dia, cara, você encomenda pelo WhatsApp, assim, sabe? Então, assim, a gente saiu do 0 e vai pro 80, pro 100. Então, considerando esse momento que a gente está vivendo, é mais ou menos assim, ó, Deus, na sua perfeição, falou, ó, eu vou dar mais um pouquinho de maturidade para você. E aí, os nossos filhos, nossa geração aí de até 20 anos, passa hoje um desafio grande, porque é muita informação. O cara vai escolher uma profissão, na minha época era 5 profissões, era advogado, engenheiro, médico, não sei o que, agora a profissão que ele vai ter não nasceu ainda. E o cara tá com 17 anos, assim, vestibular esse ano que vem, ele não sabe a profissão que vai ser. Então, todo mundo tem sucesso, todo mundo na internet está rico, é muita informação. E aliado a isso, você tem que falar, pô, na prática o que importa não é a vida aqui, é a vida do acolá, é a vida espiritual, é a vida que tem reencarnação, aquela que
realmente é a vida. Quando a gente começa a pensar do ponto de vista espiritual, a gente inverte a pirâmide de importância. Se eu olho para a vida do ponto de vista material, o trabalho vem à frente, a conquista vem à frente, o dinheiro vem à frente, a aparência física vem à frente, enfim. Quando eu inverto a pirâmide, eu falo, agora é o espiritual que realmente vale. Aí a gente muda, são as relações, são os valores. Então, quando a gente fala de reforma íntima, o primeiro ponto, e do ponto de vista da doutrina espírita, é bem legal, porque ele inverte realmente a pirâmide. Não é toda religião. Eu acho que religião vem do latim, né? Religare é conexão com Deus. Todas são ótimas, todas, 100%. Porque cada uma tem uma forma de conexão com Deus nos rituais que faz sentido. Uma bate o tambor, outra toma um chazinho e nós fica lendo o livro. Todas elas estão ok. A diferença é que no nosso caso, como a gente tem um pouquinho mais de autonomia, mais de responsabilidade, aquela história, quem mais é dado, mais será cobrado. Então, a gente começa a ter que saber lidar com essas informações. Quando a gente começa a inverter a pirâmide de necessidade, de prioridades, se eu penso do ponto de vista material, eu estou preocupado com o aqui. Se o ponto de vista do espiritual, eu estou mais preocupado com o amanhã. Então eu começo a fazer escolhas hoje, sementes bem plantadas hoje, para amanhã fazer uma boa colheita. E se eu estou colhendo os negócios ruins hoje, eu tenho a compreensão de falar, devo ter plantado os negócios para trás. Só que é aí que mora o bendito do problema na doutrina espírita. Começa a vir umas buchas para nós, que a gente acha, na doutrina espírita, que assim, não, mas isso é karma meu mesmo. Realmente, eu devo ter sido uma pessoa muito má na outra vida. Caramba. Então eu tenho mesmo que aguentar aquele casamento, eu tenho que aguentar aquele chefe, eu tenho que aguentar... Cara, vírgula. Você tem, vírgula, na medida de que aquilo não tira a sua paz. E quando eu conheci a doutrina, eu não tinha essa vírgula. Eu só tinha que aguentar. Cara, e aí começa a ficar puxado. Você começa a se cobrar muito. Então parece que você começa a se chicotear. É uma pressão desgraçada. Então, reforma íntima, ela é o processo. O que é um processo? Contínuo. Não acaba. Ele começa e não acaba. Ele é contínuo. É um processo. Ele está sempre em espiral, né? De autoconhecimento. Aí você vai na questão 919 ou 929 lá de Santo Agostinho, qual é o meio mais eficaz de você melhorar nessa vida? Aí ele fala assim, um filósofo falou, conhece a ti mesmo. Aí na questão de baixo ele fala assim, e como é que faz para conhecer a si mesmo? Então no final de cada dia faz igual fazia. Faz o extrato do dia, classifica as ações que você fez em boa, ruim e tenta melhorar as ruins. Eu estou resumindo um negócio que é desse tamanho. Beleza? Beleza. Cara... Mas é difícil, bicho. Porque primeiro que a gente... É tanta informação que chega no final do dia, você nem lembra direito o que aconteceu, cara. Se você ficar anotando... Outro dia eu estava querendo emagrecer, tinha que anotar o que eu comia. Eu não conseguia anotar no final do dia o que eu comia, imagine o que eu fiz. Cara, é difícil. Então, você começa a ter uns mecanismos mais efetivos para começar a trabalhar de forma efetiva. Ou seja, aquilo que realmente vai dar resultado na prática sem ficar se cobrando muito. Então, o autoconhecimento é você aceitar, primeiro ponto, se você está aqui, você está no lugar certo. Se está na Terra, passando por essas experiências e tudo mais, cara, é isso, está tudo bem. Aceita. Lembra que a primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, é aceitar que Deus está na regência. Está acontecendo esse monte de coisa, aí a política... Os partidos, o racismo, o feminicídio, o LGBT, XPTO, não sei o quê, e aí as mortes, as guerras. Cara, se está rolando, por algum motivo, tá certo. É uma aceitação muito ingênua? Não. Porque o que está no nosso controle é o que a gente faz no nosso dia a dia. Esse negócio grandão de fora, que está fora do nosso controle, cara, a gente olha, observa, mas no final do dia é o que a gente faz. Você começa a amadurecer, acho que a única parte boa de ficar velha é isso, né? Você começa a amadurecer, você começa a observar umas coisas que você fala, era tão óbvio e hoje eu consigo enxergar. Por exemplo, tem muita gente que associa amor de relação mesmo, de casal, de namorado e tal, a posse, sabe, um controle e tudo mais, um exemplo. Aí você começa a entender, aí você começa a conectar com o evangelho, né? Tá lá em Mateus 5 lá.
avalie a figueira pelo fruto, não pelas folhas. Eu falo umas palavras assim, mas assim, não é exatamente o que está escrito lá, mas assim, a ideia é, amor é o que a gente faz, é a atitude, é a demonstração. Então, se você quer avaliar alguma coisa assim, ó, será que essa pessoa realmente, eu amo ela? Quais são as atitudes que você tem em ela? Não o que você tem de intenção, desejo. A atitude. E se você quer avaliar se alguém realmente te ama, olha para as atitudes. Porque nessa ideia de que o que importa são os frutos, não a folha, o que a pessoa fala, o que a pessoa demonstra, é a folha. Legal, tá lá, tem intenção. Mas o que vale é o que faz. Então, por exemplo, nossa, eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe. Gosto, né? Então, mas eu visito ele uma vez por semestre. Você tem intenção de gostar dele, mas você visita ele uma vez por semestre. Então, na sua intenção, você ama 100, na sua atitude, você ama 1. Pô, eu gosto da minha esposa, do meu marido, eu amo. Só que na primeira oportunidade, você xinga, reclama, aponta, coloca a pessoa de uma forma desnecessária na frente dos outros, expõe a sua intimidade na frente dos outros. Eu gosto de mim, eu me amo, mas não cuida da alimentação, dorme mal, não faz atividade física, não estuda. Então a gente tem muita intenção, muita vontade, mas a força de vontade é o que a gente tem que avaliar. Então quando a gente começa a ter essa clareza, já começa por aí. Que autoconhecimento é, olha para o que você faz de verdade. E normalmente tem um efeito, eu não sei se é Drunken X, um nome lá qualquer, que fala o seguinte: quanto mais a gente domina um assunto, menos a gente dá palpite sobre ele. Quer ver um exemplo disso? O cara não é técnico de futebol. Quando tem Copa do Mundo, todo mundo sabe qual é o time que tinha que escalar lá. Pô, o treinador deveria ter escalado fulano, ciclano, é burro, não fez isso o quê? Aí quando você vai lá para fazer, de fato, você fala, cara, esse negócio é difícil. Aí você fica bem quietinho, porque você fala, fazer é difícil. O político, não, aquele político é corrupto, devia ter feito isso, tá. Aí você, de alguma forma, você foi lá e foi fazer. Você virou político e foi lá fazer. Você fala, o meu chefe é isso, aquilo, eu quero que. Mas aí você vai lá, foi lá, virou chefe. Então tem uma distância grande entre o que a gente acha. Aí você começa a avaliar a maturidade das pessoas muito pelaquilo que ela deixa de falar. Tem um caso na minha família que é uma pessoa depressiva, uma pessoa que está sempre assim, insatisfeita com a vida, explosiva, uma pessoa bem complicada, assim, né? Aí beleza. Aí chega uma outra pessoa, então estou eu aqui, essa pessoa que é explosiva e tal, e chega uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa fala assim, nossa, eu estou depressiva, eu tô com muito explosiva. Aí essa aqui, que é expressiva, não, você deveria fazer isso, vai no psicólogo. Aí você, a terceira, você fala assim, entendi. Quer dizer, então que você sabe tudo que tem que ser feito. Você só não faz. Então você começa a observar que as pessoas que normalmente elas estão mais avançadas no processo de reforma íntima são aquelas que são mais recatadas. Falam pouco. Dá pouco palpite. No máximo, quando alguém questiona ela, ela conta o exemplo dela. E ela não está muito preocupada com os outros, não é porque ela é egoísta, porque ela sabe que só para resolver o dela já vai uma cacetada aí de tempo. E aí quando você começa a ver as pessoas muito palpiteiras na vida dos outros, especialistas em dar solução para a vida dos outros, aí você começa a perceber que no final do dia são pessoas que ainda nem acordaram para esse processo. E está tudo bem, porque em algum momento a gente já foi assim também. Então o primeiro ponto aqui em relação ao autoconhecimento é exatamente isso, é começar a reconhecer em si quais são as atitudes que você deveria fazer e não faz. A diferença entre o que você fala e o que você faz. E depois, uma vez que você reconheceu esse processo, qual é a transformação efetiva? O que você fez para fazer essa mudança? Quais são as renúncias que você teve que fazer, né? Começa nas atitudes, que a atitude é o que de fato vale a pena, é o que você faz. Porém, para você chegar na atitude, você tem que melhorar os pensamentos. Você tem que começar a espantar. Não sei se você conheceu a mãe do Maluf. Ela era do atendimento fraterno lá na Irmã Francisca, lá faz tempo já.
Ela falava assim, ó, os urubus sempre vai vir sobrevoar a sua cabeça, são os pensamentos ruins. Mas deixar ele fazer ninho na sua cabeça é a sua opção. Então você começa a vigiar os seus pensamentos. Eu ando muito na estrada, né? E eu sou meio pezão de chumbo, assim, né? E às vezes vem uns pensamentos doidos, do nada. Ah, e se você capotasse o carro agora? E se você batesse? Eu falei, cara, que pensamento é esse, cara? Aí você fala, shh. Então você vê como que o pensamento, a nossa mente, se você deixar ela vazia, ou ficar alimentando muito com rede social, a rede social vai te dar a informação que você quer, tá? Então se está aparecendo para você política, é porque você está sendo guiado, dominado, manipulado pela política. Se a sua questão é sexo, pornografia, se for o jogo do tigrinho, se for a doutrina espírita, tá tudo bem. São só as escolhas, atitudes. E isso gera emoções. Se eu tenho um pensamento melhor, eu começo a melhorar um pouco mais as minhas emoções, né? E isso faz com que eu evolua espiritualmente. E aí, quando a gente inverte a pirâmide do que realmente importa, o material fica secundário. Não é que você não vai cuidar dele. A gente deve... Dinheiro é uma energia. A gente tem que cuidar dele. O corpo é uma energia. A gente tem que cuidar dele. Ele só não pode vir à frente do espiritual. Entre você ter uma conduta adequada e você se beneficiar por conta do dinheiro, só tem que deixar a conduta adequada vir à frente. Entende? É só uma questão de ajuste em relação à questão. Então, primeira questão, caráter. Né? Eu gosto muito da seguinte dinâmica. Quando é que você entendeu, aprendeu alguma coisa? Quando você consegue explicar para uma pessoa, uma criança de 12 anos e ela entenda. Você pega todas as parábolas de Jesus, por que é fácil de entender? Porque uma criança de 12 anos entende. Sabe? É simples. Então, eu gosto de colocar essas coisas aqui de uma forma que uma criança de 12 anos entende. Então, o meu filho de 10 anos, eu falo assim, sabe o que é caráter, filho? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Ética é o que você faz quando está todo mundo olhando. Está todo mundo olhando aqui e fala, não. Agora, você viu um dinheiro no chão, ninguém está vendo. Você pegou e escondeu, é o seu caráter. Você pegou e devolveu, é o seu caráter. Então, caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. O autoconhecimento começa por aí. Aí eu trabalho de falar, deixa eu pensar que as últimas vezes que eu fiz uma coisinha que não estava muito legal. Aí você começa a reconhecer. Reconhecer. Esse é o ponto. O primeiro ponto é reconhecer. Temperamento. Sabe aqueles momentos de ira? Do nada. Porque sim, a pessoa falou aquela palavrinha que você não queria, você pá, explode assim. Então, se você explode e você reconhece que você explode, é um bom sinal. É um bom sinal. Porque aqui, ó, autoconhecimento. E agora, se você a cada 3 que você explodia, agora você explode 2, evolução. Pô. Ah, mas nessa encarnação só deu para explodir uma a menos. Tá bom. É o que deu. Mas não dá, eu queria explodir menos. Queria explodir, a cada 3 eu queria explodir só uma. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você começa a preocupar com você, porque já é foda, sabe? Fica mais fácil de lidar. Não pode falar, que nem falar palavrão foda. Não pode falar foda. É duro, é difícil. Valores. Não, esse eu já desisti. Dessa encarnação não vai dar. Valores. Valores, por exemplo, assim, ó. Tem aqueles valores, né, efetivos, né? Honestidade, uma pessoa humilde, uma pessoa altruísta, mas, cara, quais são os seus verdadeiros valores? Assim? Você é humilde mesmo? Você é altruísta mesmo? Aí você tem que começar a buscar nas suas atitudes e fazer uma análise. É como se você separasse a sua mente do seu corpo. Aí a sua mente começa a olhar as atitudes do seu corpo e fala, cara, quando eu tive aquela situação, o que eu fiz? Quando eu comecei a ver lá a pessoa começaram a não sei quem cada vez agora, mas começar a falar mal de alguém na internet. Fulano é isso, fulano é aquilo, tudo mais. Aí você não conhece o fulano. Você ignora, você vai investigar, você começa a tacar o pau junto, sabe? Valores. Valores é isso, são as escolhas que você faz na prática mediante uma situação. Vícios. A gente começa a reconhecer, cara, comida é um vício. A alimentação ruim. A bebida é um vício. Ah, mas é só uma cervejinha. É vício, cara. O quanto você está disposto a pagar o preço das consequências é vício, mas é vício. Cigarro é vício. E o vape não, o vape é vício. E o, sei lá, jogo, pornografia, dinheiro, aposta, traição. Cara, é vício, pô, é vício. Só reconhece que é vício, faz uma autoanálise e você olha para a consequência que ela te traz.
Se a consequência você está disposto a pagar, tá tudo bem. Entende como você tira o peso? Tá tudo bem. Cara, ó, eu falo palavrão pra caramba. Esse é um problema que eu tenho. Eu falo palavrão pra caramba. Eu sei que é péssimo. Mas hoje, dado o custo-benefício, pra mim tá bom. Tá bom, já tá reconhecida, né? Não é nessa, tá tudo bem. Ah, mas tem gente que não gosta disso aí. Pô, é a vida. A vida é isso aí. Ele melhorou bastante, viu? Não. Ele tá, ó. Eu já reconheço já. A cada 10 eu falo um a menos. Mas ninguém percebe. Pois é, então é isso. Não, essa é a história que eu conto pra mim mesmo. Mas ninguém percebe, né? Passa. Ninguém percebe que de 10 só tá falando. Não, pois é. Mas ninguém percebe que tá vendo isso. Você tá Não. tentando. Não, mas eu percebo já. Nossa senhora. Meu Deus, já devia. Hábitos. Tava até falando agora com a Aline ali, né? A Aline, fazia tempo que eu não via ela. Ela tava falando que ela emagreceu 18 quilos. Eu tava com 108 quilos ano passado. E tava difícil. E aí, o meu era cachaça. Pô, nossa, era social. Né? Aí, 108 quilos, roncando, os exames já ruins. Falei, cara, não consigo emagrecer, esquece. Daí eu pensei, nessa encarnação não vai ficar assim. Só que daí bateu, porque daí eu tive um negócio de saúde ruim assim, né? Eu falei, cara, preciso tomar vergonha. E eu sei que eu sou comprometido com meta. Eu sou super comprometido com meta. Colocar uma meta, o mundo acaba, mas a meta é batida. Daí, eu falei, cara, eu vou fazer uma maratona ano que vem. Eu ia fazer 40 anos, vou fazer uma maratona na corrida. Só que eu tava com 108 quilos. Daí eu falei, não vai dar, né? Não, mas é meta, pô. E assim, aí a briga dos ticos, eu fiz. Daí eu perdi, acho que uns 20 quilos quase. Só que assim, você se coloca o ritmo que você quer pagar, o preço que você quer pagar. Hoje, eu falo, cara, como é bom, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque daí você começa a ver que hábito é aquilo que você acumulou de atitude nos últimos, sei lá, 60 dias. Fala lá, tem até o poder do hábito, no cara que fala que é 28 dias, né? Mas pega só para ter uma gordurinha, né? Faz 60 dias de alguma coisa, qualquer. Aquele negócio vira incorporado. Hoje a atividade física para mim é o contrário do antigamente. Se eu não faço atividade física hoje, qualquer atividade física, eu me sinto falta. Evangelho, por exemplo, eu sempre fiz evangelho. Aí por algum motivo lá, por causa de trabalho, eu comecei a parar de fazer evangelho. Você vai se habituando, cara. Aí você começa a perceber que vício hábitos são coisas que você acumula nos últimos 60 dias. Quer mudar um hábito? Você tem que ter um compromisso consigo de fazer 60 dias de alguma coisa. Conseguiu manter? Incorporou o hábito. Não é o fim do mundo, sabe? Então você começa a perceber que no final do dia são só pequenas escolhas. E tem que ser pequenininho, assim, água. Pô, eu não bebo água, então eu vou beber um copo de água todo dia cedo. Tá bom. Agora eu vou beber um para dormir e um para acordar. Beleza. Então você começa a perceber que são pequenininhos. Especialmente os desejos. Aquela história de quando eu inverto a prioridade entre o que se eu estou pensando na vida material ou na vida espiritual. A vida material, especialmente quando a gente está muito na internet, é muito focado em dinheiro, em aparência, em viagem, em sexo, em conquistas. É legal? É legal. Só que a gente, espiritualmente falando, a gente se aproxima mais da felicidade, não do prazer, mas da felicidade. Mas quando eu estou colocando o espiritual à frente. Então o prazer ele é mais intenso, só que ele é mais rápido. O espiritual é um prazer mais leve, mas ele é mais duradouro. Eu acho que é uma questão só de equilibrando, sabe? Mas são esses itens aqui que a gente tem que avaliar na reforma íntima. Agora, o que mais separa, o nosso obstáculo maior para isso acontecer é o interesse pessoal. Não é nada externo, não é a internet, não é o marido, não é o esposo, não é o filho, é o que você coloca para você na prática. O problema é que normalmente chega a alguns pontos que você tem que começar a tomar decisão que às vezes pede um preço alto. Por exemplo, um divórcio, você encerrar uma amizade de longa data, você pedir para ser demitido da sua empresa que você trabalha há anos, você mudar de religião, você parar de ter relação, inclusive, com um filho ou alguém querido. Então, assim, às vezes você está numa linha que você quer alcançar que pede o encerramento de alguma coisa profunda. E é esse que é o difícil. Porque você fazer isso, você tem que estar convicto.
Sabe, tem que pensar bem, com carinho, mas chegou nesse ponto, você tem que fazer. E aí que mora a linha daquele negócio de você não ficar carregando um karma, porque na outra vida eu tenho que pagar essa conta aqui. Cara, parcela. Parcela. Ih, faz crediário, joga pra frente, cara. Não se mata não, bicho. Deus não fez a gente pra ser perfeito. Deus fez a gente pra gente evoluir constantemente. A competição é de você com você mesmo. Na sua cabeça, você tem que olhar para você de hoje e você tem que olhar para você de ontem. E você tem que falar, cara, evoluiu. Mas o quê? Foi um gole de água a mais. Ó, tô tomando mais água. Foi um palavrão a menos. Ó, um palavrão a menos. Foi um rompante a menos. Pô, legal. Foi uma droga a menos que eu usei. Foi um cigarro a menos que eu fumei. Foi uma atividade física a mais que eu fiz. Foi uma leitura a mais que eu fiz. Então você começa a perceber que é pequeno, assim, é gotinha, gotinha. E aí a gente começa a perceber que espiritualmente, como a gente... Aí vem aquelas... A doutrina espírita, ela tem uns negócios que, assim... Antes eu era muito fascinado por isso, até por isso que eu gostei, né? Que você fala com os espíritos, vem a carta, a psicografia, fulano... Não, o João da Silva tá falando aqui, pô, essas coisas legal. Mas não é isso que importa. Sabe, a gente começa a perceber que não é, porque o Emmanuel falou aqui que o André Luiz ficou 8 anos no umbral, ele estava com úlcera do lado esquerdo. Na outra vida, Emmanuel foi a reencarnação do escravo Nestório, do senador Públio Lentulus, não sei o que. Cara, legal. É só para dar evidência da continuidade da vida, mas isso não importa. Percebe? Isso não importa. Por que não importa? Outro dia tava essas discussões que serve pra nada, né? Quantos anos o cachorro fica reencarnado no corpo do outro cachorro? Eu falei, cara, o que tem? Quantos você quer que seja? É 2? É 2, então beleza. Esse aqui é 2, hein? Ah, danado. Tanto faz, cara, porque isso não é importante. O importante é a atitude que você tem, que deixa você melhor. O meu filho fala assim, qual que é a diferença do bom e do... O que é moral? A diferença entre certo e errado. Bom e ruim. E como é que eu sei que isso é bom ou ruim? Se me aproxima de Deus, é bom, é certo. Se me afasta de Deus, é errado, é ruim. Você entendeu o lance de você explicar para uma criança de 12 anos? Simplifica. Simplifica, não tem que ter dúvida. Assim, aí começa muita coisa teórica, porque... Enfim. Cara, interesse pessoal. Você tem um chocolate na sua frente. Eu falo por mim, tá? Chocolate na minha frente, por exemplo, assim, ó. Um chocolate na minha frente, por exemplo, ele desafia muito. Muito. Se for, por exemplo, aquele chocolatinho da Milka, aí é só para outra encarnação mesmo. Se for aquele chocolate cacau 70%, aí depende. Se tiver café junto, é só para outra encarnação. Se não tiver café, daí eu consigo... É isso, cara, você vai escolhendo o jogo que você quer. É simples o negócio, é simples. É seu interesse pessoal. Você olha e fala, prós e contras, é isso, beleza. E tá tudo bem. Não se mate por isso, só aceite as consequências. E qual é o caminho mais efetivo? Tirar a máscara, cara. Se você é palpiteiro da vida dos outros, você tá com as 5 máscaras. Se você não dá palpite mais na vida de ninguém, já é um bom sinal. Se você não reconhece as cagadas que você faz, uma a mais, eita. Uma coisa que você faz, tem que analisar com carinho. Então, quando eu começo a falar, cara, por exemplo, eu ia falar que era, mas é mentira. Eu sou ainda muito julgador. Chega lá o fulano com uns papos, eu falo assim, meu Deus. Só que eu tenho um problema, porque assim, a minha cara não esconde. A pessoa começa a fazer, a minha cara começa a murchar assim de um lado, assim, ó. Assim, meu Deus. Ai, cara, eu falei, sinto muito, mas meu ouvido não é pinico, desculpa, cara. Aí a pessoa não gosta mais de mim, tá tudo bem também. Então você começa a ter que tirar a máscara, cara, não tô disposto. E você começa a se amar mais, fala, cara, a única coisa que é igual pra todo mundo é o bendito do tempo. Se você faz um uso bom dele, você vai ser feliz, vai ser muito legal. Se você faz um uso mal dele, a culpa é sua. Mas o problema é que eu quero que o fulano faça aquilo, a ciclana, esquece, velho, ninguém muda ninguém. Resolve a sua parada. Olha pra você e fala, puta, aqui tá ruim, hein? Aí você começa a colocar uns compromissos pequenininho. Aquele negócio, esse ano eu vou emagrecer 8 quilos, vou parar de fumar e não vou mais roubar, não sei o que, esquece. O que dá pra fazer?
Não, vou fazer assim, ó, um chocolate a menos. Uma brigada a menos por hoje. Hoje tem um compromisso, hoje eu vou ficar sem falar palavrão. Segunda eu vou ficar sem falar palavrão. E é isso. Só que tem outros negócios que começa a ser, é tipo, sabe, que gruda na gente. 3 coisas que grudam na gente, que faz com que a gente, se a gente não reconhecer, porque por mais que eu queira, a palestra é legal, o cara falou pra mim, chega em casa, essa palestra era pra você, aquela história, não era pra você, era pra você que tá aqui. Só que tem coisas que paralisam a gente. E essas é importante a gente olhar com carinho pra elas, porque se você tá tentando melhorar e não consegue, talvez você está paralisado por uma delas. Primeira delas é a culpa. O sentimento de culpa é uma desgraça. Porque a culpa, vamos supor que você seja culpado mesmo, vai, você é culpado. Cara, se você já é culpado, você continuar se sentindo culpado não vai resolver nada. Você só vai ficar paralisado. Então, se você já é culpado, nem depende de você mais. Agora, se você já é culpado e fala, cara, a culpa foi minha, mas eu quero mudar, é tipo assim, reconhece a culpa, foi mal aí, e vamos pegar. Só que aí fica aquele negócio, eu sinto mal, eu sinto dó, eu sinto... Aí você paralisou. Aí você não vai mudar. E aí que é aquela história. O espírito desevolui? Não, mas ele fica paralisado. É caranguejo, né? Não anda. Esse é difícil. Em especial quando a gente está muito preocupado com o outro. Sabe? Putz, eu sinto culpa que eu fiz com o fulano. Fiz com o ciclano. Cara, já foi. Teve um trabalho de desobsessão. Eu trabalhei por alguns anos como médium na Irmã Francisca, a doutora Jane lá. E esse foi uma sessão que foi muito interessante. Eu sou daqueles... Deveria estar trabalhando mais, mas eu era daqueles médicos que fica chorando, gritando. Aí, teve uma situação que foi assim, bem interessante. Eu, como médium, recebi o marido traído. A outra médium recebeu o amigo dele, o melhor amigo dele, que traiu com a esposa desse aqui. Então esse aqui tinha uma esposa e a esposa com esse aqui traíram, beleza? Só que ela fazia, sei lá, na percepção lá de 200 anos que eles estavam naquele negócio ali, esse aqui se sentindo culpado, essa aqui se sentindo culpada e esse aqui falando que o mundo era uma merda por causa dos outros. E assim, aquele sentimento péssimo de culpa, sabe? E aí foi interessante porque a condução lá do dialogador foi assim, você reconhece que é culpado? Sim. Então você está libertado porque o que você tinha que fazer é reconhecer, está libertado, vai ser encaminhado. A menina também. Você sente culpada, não queria ter feito, tal. E o cara que foi o traído, continuou naquela situação. Percebe? A diluição do negócio, e assim, foi super pesado, assim, mas foi muito sentimento, muito assim, de libertação, que a libertação é uma escolha individual. Não depende dos outros. Baixa autoestima. Cara, você não vai conseguir amar ninguém se você não se ama. Você não vai conseguir trazer pessoas boas para perto de você se você não é bom. Você não vai conseguir dar um exemplo para o seu filho se você não tem um exemplo. Autoestima é você se amar. Mas não no sentido de ego. Você fala, cara, eu reconheço que o que eu tenho aqui tá bom pra caramba. Tô feliz com isso, mas vou melhorar. E esses aspectos que você tem que se amar não podem ser físicos. Não podem. Eu tô ficando careca, eu tô ficando gordo, tô ficando velho. Isso aí não adianta brigar. É isso. Agora, eu tô evoluindo, sou uma pessoa mais amorosa, tenho mais paciência, consegui conter uma ira que antigamente... Esse é o autoestima. Pode fazer tratamento, psicólogo, tomar remédio de depressão, faz sessão de desobsessão, tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, desde que você comece a ter atitude de se amar de verdade. Porque aqui tem gente que fica na sessão de psicólogo, na terapia, no passe, no acolhimento fraterno, não sei o quê, mas a pessoa não faz a parte dela, fica lá. Não adianta. É mais ou menos assim, psicólogo, tratamento, remédio, é como se tivesse um caminho aqui e o caminho está sujo. Aí todo mundo vem aqui e limpa, o caminho fica limpo, mas o caminhar é seu. Ok? Beleza. E o medo de errar. Cara, errar você vai. Você vai. Então assim, errar já não é opção, você vai errar. Então o medo de errar é assim, não, eu vou errar.
É só quanto que eu vou errar que vai determinar o quanto eu vou sofrer. Mas errar você vai. Tá na nossa condição. Eu quero ser melhor esposa, eu quero ser melhor marido, melhor filho, melhor funcionário, melhor membro da casa espírita, melhor... Cara, esquece. Não tem como. Para isso, você precisa reconhecer... eu já reconheço que eu não estou fazendo... a quantidade de estudo que eu tenho, que eu estudo alguma coisa, tá ruim, tá baixa. Reconheço. Opa! Eu aceito isso. Isso aqui está me ofendendo, porque estou deixando de aprender, evoluir, tal. E o que eu vou fazer de fato? Eu vou colocar que eu vou ler uma página por dia nos próximos 6 meses. Percebe? É tipo homeopatia. Assim, é tipo placebo, né? É coisinha que você coloca para você mesmo, mas que serve para você se engajar. O importante é você sair do outro lado. Eu estou me sentindo muito culpado. Então você vai fazer uma oração de dia, uma oração de noite, uma autodesobsessão. Beleza. Faz 6 meses. Você começa a perceber que no final do dia é não ter pressa. Isso faz com que você comece, nesse processo, a calibrar um pouquinho mais as emoções. Para quem já assistiu Divertidamente, lá, né, alegria, tristeza, raiva, não sei o quê, aquilo é perfeito, cara. Aquelas são, assim, demonstra muito essa questão das emoções. Porque uma vez que você começa a compreender elas, você começa a falar, cara, o que eu estou sentindo agora? Tem um livrinho que eu uso muito com meus filhos chamado Emocionário, que é o dicionário das emoções. Então, o que é resiliência? Daí ele vem explicando o que é resiliência. O que é esperança? E é legal porque, às vezes, a gente não sabe dar muito nome para as coisas que está sentindo. Isso aqui é raiva, isso aqui é ira, isso aqui é rancor. Você começa a dar nome para as coisas e fica mais fácil. Você começa a aceitar mais. Fala, aqui eu preciso melhorar, aqui tá ruim. E aí você começa a trazer um pouco mais de equilíbrio. Normalmente, quando você começa a trabalhar esse processo, você vai ficando mais tranquilo. Você fala menos, você se expõe menos, você não está muito mais preocupado com a opinião dos outros, sabe? Você está mais preocupado com você ser feliz. Isso não faz de você um sacana, pelo contrário, você vai ficando mais leve a vida, mais gostosa, né? Tem que ter paciência, porque é um processo contínuo. Leva tempo. Cara, imagine você, jovem, nem jovem, nós mesmo, no celular. Cara, você recebe a cada 3 passadas aqui uma enxurrada de informação. Paciência tá um negócio difícil de fazer. O que eu tenho feito ultimamente para me ajudar nesse processo de paciência, eu coloquei, já faz um tempinho, já faz uns 4 meses que estou fazendo. Eu faço com os filhos também. Meditação de 5 minutos guiada. Todo dia cedo, coloca lá, põe no YouTube assim, meditação guiada. Tem uma mulher que fala todo, mas vamos, bonitinha. Aí, respira fundo. 5 minutos todo dia, cara do céu. Nossa Senhora. Então, pequenas vitórias. Então, um chocolatinho a menos no dia já é uma pequena vitória. Uma palavrãozinha a menos. Alta reflexão. Você começa a falar, cara, a vida é isso. No final, qual é o sentido da vida? Se observar e aceitar que o processo de evolução ele é lento, contínuo e requer da gente a paciência para conseguir chegar do outro lado de uma forma tranquila. Se os 3 ruins lá é culpa, falta de amor próprio e o que era outro lá? E medo de errar, o inverso também. Então, autoaceitação, amor próprio. Você tem que ser amado do jeito que você é. O bendito do problema hoje das redes sociais é a questão de ficar se comparando com os outros. E o problema é que a gente se compara com uma coisa que não é verdade. A gente não se compara com o outro. A gente se compara com uma imagem que é criada pela rede social do outro. Tem muita gente... Eu faço bastante vídeo no YouTube, falo, né? Vocês olham aqui e falam assim, nossa, esse cara é da hora. Pô! Nossa senhora, deu vontade de prestar pra alguém minha vida assim um tempo, só pra pegar dos outros pra ver como é que é. Cara... Não pode olhar para os outros. Esse ano eu fiz um monte de viagem, né? Fui para a China, fui para os Estados Unidos, não sei o quê. Pô, você viaja pra caramba. Puta desgraça, bicho. Uma desgraça. Mas quem olha fala, nossa. Então você começa a perceber que a gente cria uma comparação com a rede social do outro. Cara, não tem comparação. Esquece a comparação, bicho. É você com você. No máximo é você de hoje com você de ontem. Não tem mais. Compaixão significa assim, ó. Por exemplo, se você
você se relaciona com alguém, que é uma pessoa bem difícil, primeiro que você não é obrigado a se relacionar com ela. Ah, mas é minha esposa, meu marido. Se não tiver conserto, sai fora. Sem medo. E eu não estou falando apologia a divórcio, não. Estou falando o seguinte: estabeleça para você o que você aceita na sua vida. E traz com você as pessoas que querem. Essas que não querem, sinto muito. Põe prazo, vai dar certo. Quem quer, vai dar certo. Sempre dá. E quem não quer, tá tudo bem também. Agora, quando são pessoas pontuais, assim, que você não tem que ter a convívio, imagina que a pessoa vai lá e te ofende na rua. O que é compaixão? É entender que a pessoa dá o que tem. Aí você não quer ficar explicando pra pessoa, cara, ela deu o que tem. Só tem isso aí pra dar, é isso, entenda, porque já pra nós já é difícil, né, imagine. Então, outro dia eu tava andando na rua, o cara jogou um ovo em mim, cara. Meteu uma vara na minha cara, assim. Eu falei, cara... Ele era doidão, assim, né? Só não sabia, descobri depois da ovada, né? Eu falei, pô... E aí a libertação, cara. Aí você começa a perceber que você não vai mudar ninguém, que você vai evoluir do jeito que dá, que você vai se esforçar, deu bom, ok, se não deu bom também, levanta, continua, paz, espírito, Deus quer isso, Deus deu livre-arbítrio, é assim, sim, sabe, tranquilo, sem se matar, se esforça, mas também tranquilo, entendeu? Ferramentas para isso, a prece ajuda bastante, e eu gosto muito da prece com gratidão. A prece ela tem 3 partes, né? Louvar, reconhecer que Deus é fera, pede aí o que tiver que fazer para melhorar, agradecer, inclusive pela bucha. Teve bucha no dia? Oh, Deus, valeu, hein, cara. Pô, ovada, hein? Um ovo, foi legal essa aí. A meditação é legal também, porque essa daí é 5 minutinhos, ó, filé. E o estudo, cara, por exemplo, ó, eu ainda acho que o livro, qualquer assunto, o livro ainda é o melhor cenário, porque a gente começa a colocar estudo numa cadência que o nosso corpo aguenta. Estudar por vídeo, no vezes 2, áudio, é muito, sei lá, aí é pessoal, tá? Relacionamentos, cara, a gente é a média das pessoas que a gente convive. Então escolha bem com quem você vai se relacionar. Não importa se é amigo, chefe, casamento, filhos, marido, tal. É um processo de aprendizado, porque também não é assim, qualquer coisa eu chuto o pau. Você tem que realmente entender que é um processo, só que tem que ter um limite entre o que você está disposto ou não naquela relação, e isso requer alguns desafios a serem superados, de todos os lados, né? E isso, quando você começa a desenvolver pessoas que você se inspira, que você admira, que de alguma forma no balanço é legal, você tem apoio e conexão. O negócio fica muito mais leve. E aí parece que você está a passeio na vida. É legal, assim. Eu trabalho com tecnologia e é pressão pra caramba, mas a pressão que eu tenho é que eu tô a passeio. Porque é legal, sabe? O desafio não é mais desafio. É massa, cara. É massa. Esse é um processo constante, ou seja, não acaba. Tanto desencarnado, tá? Desencarnou. Desencarnou. Continua, a parada é a mesma. Processo diário. Então, assim, não dá pra jogar... eu cansei, quero tirar uma férias. Até dá, mas é contínuo, tem que ser leve. E a transformação, ela... Cara, você só vai ver resultado daqui a 1 ano. Qualquer coisa que você quiser mudar de fato, você vai ver resultado daqui a 1 ano. Se você vai fazer um monte de coisa todo dia, mas não mudou nada. Daqui a 1 ano você vai ver. Durante aquele ano, difícil, porque é muito pequenininho as mudanças, sabe? Igual chega um amigo e diz, cara, já perdi 3 quilos. Aí tinha 150. Entendeu? Leva tempo, cara. Não tem como. Bom, resumo. Vamos resumir aqui. Quero ter agora, para aqui para frente, uma postura diferente. Cara, postura de aprendiz. Tudo que você está fazendo, cara, você é iniciante. Você não é especialista em nada. Beleza? Olha para si. Fica atento ali nas atitudes. Continuamente. Renúncia. Mas eu gosto muito de chocolate, mas eu gosto muito de dinheiro, eu gosto muito de cobiçar a mulher do outro, eu gosto muito do joguinho do tigrinho. Vai ter que renunciar, cara, se quiser fazer mudança. Aceitar que a gente está nesse planeta aqui porque a gente ainda tá sombra. Se perdoa, sentimento de culpa não vai te permitir caminhar.
Vigilância, acho que a oração é um negócio bacana. Eu gosto muito de gratidão, sabe? Palavra gratidão, tipo, pô, deu problema, ovada na cara, pô, legal, valeu. Não sei o que, legal. E as coisas boas também, pô, que legal que isso aqui aconteceu, sabe? Gratidão é um negócio que vai salientando. Tolerância, porque se você está nesse planeta aqui, você vai lidar com os negócios complexos. Então, calma, né, para poder lidar. Trabalho no bem, cara. Trabalho no bem, acho que esse. Então, esse é o livro. Acho que é bem legal de ler, vale muito a pena. E agradecer muito vocês aí pelo tempo. Acho que tomara que a gente saia com essa pitadinha do tipo assim, cara, vou me amar para poder evoluir, mas de forma leve. Obrigado. Todos se sentindo mais leves? Diminuiu um pouco a carga? Ou não? O bom do aprendizado é isso, né? A gente aprende agora colocar no nosso dia a dia. Valeu, William. Gratidão por não falar tanto palavrão aqui, né? Mas se você visse ele nas nossas reuniões familiares. Bom, agora vamos nos acalmando de novo para recebermos aqui a fluidoterapia, né? Cadê a Ana? Aqui. Pode vir alguém aqui na frente, por favor? Obrigada. Opa, deixa eu pôr isso aqui direito. Bom dia a todos. Cá. Passe é um ato de amor. Para que possamos tirar o máximo proveito dessa experiência, vamos fechar nossos olhos, serenando os nossos corações e buscar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, vamos buscar levar essas energias do bem para fora do ambiente desta sala. Visualizemos inicialmente a nossa casa, Bezerra de Menezes, todos que aqui trabalham, todos os voluntários e todos que aqui frequentam. Vibremos também pelo educandário, todas as crianças e famílias assistidas, todos que ali trabalham, voluntários, todos que ali frequentam. Vibremos agora pelo nosso lar. Visualizemos o nosso lar envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos que ali residam. Vamos visualizar essa energia entrando cômodo a cômodo na nossa casa, atingindo a todos os familiares, todas as pessoas que ali se encontram. Vibremos também pelos nossos amigos e familiares, pelo nosso ambiente de trabalho ou estudo, pelas pessoas com as quais convivemos nesses locais. Vibremos pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, bairro em que vivemos. Vibremos pela nossa cidade, Sorocaba, pelos nossos governantes, até aqueles que foram reeleitos recentemente. Vibremos pelo Brasil, pelos nossos governantes, para que tenham discernimento nas suas ações. Vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos nosso planeta azul envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar a todos os tipos de pessoas, pessoas com todos os tipos de problemas, sejam nos físicos, mentais, emocionais ou espirituais. Pessoas passando por situações de fome, ausência de recursos, desemprego, pessoas abandonadas na rua,
idosos em asilos, crianças em orfanatos, pessoas doentes, enfermas em hospitais buscando a cura, pessoas passando por situação de guerra, conflitos ou catástrofes naturais, pessoas que tentam abreviar a vida, que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam nesse momento para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir também por nós mesmos, para que nós, nesse momento, possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.